Vivian, pegou muito mal porque o Bolsonaro é uma figura que sistematicamente construiu uma persona pública ao redor da imagem de virilidade, de insubmissão e esse tipo de coisa. E por anos, esse cara agrediu, sobretudo, o Alexandre de Moraes. Xingou de canalha, diz que não mais acataria as decisões do Alexandre de Moraes, etc. Ontem era o momento da verdade. Era o momento quando finalmente você vai sentar de frente para o seu arqui-inimigo e você vai ter a chance de sustentar a postura na qual você tanto insistiu e que você utilizou para construir a sua persona política, né? Eu já disse isso aqui no N1 e eu repito que a real medida de um ser humano se dá em momentos de adversidade. Você não vê a fibra moral de alguém quando essa pessoa está por cima, quando ela está na presidência da República, quando ela pode dar ordem e mandar e desmandar. Você vê a real dimensão do caráter de quem quer que seja em momentos de adversidade. No principal momento, né, no divisor de águas do Bolsonaro, ele se conduziu de uma maneira muito frágil. Ele chamou o Alexandre de Moraes para ser vice dele. Ele se conduziu de uma maneira totalmente submissa. Ele pediu desculpa, senhor ministro, porque eu fiz acusações levianas. Isso era um desabafo, isso era um recurso retórico. Ou seja, ele assume que é um covarde, um frouxo, que vende fumaça, né, para sua base, não tem nenhum lastro, não tem nenhuma condição de sustentar aquilo que ele está propondo e que, pior ainda, as pessoas que o ouviram foram classificadas como malucas. Ele diz isso. Sempre tem um ou outro maluco lá que fala de golpe de Estado, de AI-5 e tal. Eu nunca estimulei nada disso quando ele claramente passou anos estimulando esse tipo de postura. Então as pessoas se sentiram traídas. Vamos mostrar, eu vou aqui para o telão para mostrar isso para vocês. Esses dados são importantíssimos porque isso aqui do Pedro Barciela é ciência de dado, gente. Não é meramente uma opinião de alguém que assistiu ali o interrogatório do Jair Bolsonaro e veio com uma conclusão. Então, como que esteve a distribuição do engajamento por grupos? Aqui a gente tem 44% bolsonaristas reagindo, então isso é importantíssimo, gravem esse dado, porque para tudo que segue, majoritariamente são bolsonaristas reagindo, o que eu vou mostrar aqui para vocês. 27% imprensa, 19% antibolsonaristas e 10% que não são nem Lula nem Bolsonaro. Vamos para o próximo gráfico. A gente fez um resumão para que vocês entendam a análise do Pedro Barciela. As principais repercussões entre aqueles que não são nem Lula nem Bolsonaro. Quais são os destaques nesse grupo? 26%, falando do ex-presidente que chamou de malucos apoiadores que pedem intervenção militar. Então vocês podem imaginar que muita gente se sentiu traída pela covardia do Jair Bolsonaro, que por muito tempo estimula um processo, e aí na hora da verdade, quando no mínimo ele poderia utilizar essa ocasião para fazer uma fala política, é o que a gente acreditou que ele faria, considerando que a dimensão jurídica é muito complicada, ele se conduz ali de uma maneira submissa. Ele vai contra tudo o que ele vinha propondo ao longo dos últimos anos. Então, 26% falando dessa questão dos malucos, 24% Bolsonaro pedindo para o Alexandre de Moraes ser vice-presidente dele em 2026, ainda que num tom de brincadeira. 19% interpretação de que o golpe foi considerado só após esgotadas as vias legais. 17% retratação ao STF por conta das acusações sem provas. Ele começa dizendo isso: eu faria essas acusações contra qualquer um que estivesse ali, mesmo que não fossem os senhores. E aí está caracterizado que ele vem de fumaça e ele se apoia numa retórica vazia que não tem sustentação nenhuma depois de que tudo foi dito e feito. 14% percepção de covardia ou incoerência, isso também é fortíssimo. Vamos para o próximo slide para a gente encerrar essa análise. Comentários nas redes, então, considerando o X, o Facebook e o Instagram,
que são as maiores, não são as únicas, evidentemente, mas são as maiores redes em termos de volume de tráfego. 34% ironizam a postura submissa do Bolsonaro com expressões como arregou, amarelou, cadê o machão? A gente viu muito isso nos comentários por conta dessa contradição que eu acabei de apontar para vocês. 25% expressam percepção de humilhação pública, essa figura que o Demori fez, inclusive, de uma pessoa ali ajoelhada beijando a mão do Alexandre de Moraes, uma humilhação pública, descrevendo o episódio como um espetáculo de submissão. 17% defendem punição direta, com frases como prisão já, sem anistia, vai pra papuda, etc. 14% utilizam deboche direto, com termos como cagou nas calças, perdão pelo termo, e voz de veludo, né? Fazendo essa alusão à forma como agora ele se apresenta de uma maneira bem distinta daquele Bolsonaro agressivo, virulento e tal. E por fim, para encerrar, 10% dos comentários apenas tentando defender o Jair Bolsonaro e exaltando o governo dele ou atacando o próprio STF, tá? Um engajamento total. Esses 10% é a galera que ele chama de maluco, no caso. E, inclusive, exatamente, inclusive são o que ele classificou como malucos. Engajamento total, 480 mil citações relacionadas... Ajudou, né, César, desculpa só. E parte que ajudou nos 18 milhões, né, que depois ele corrigiu do Pix. Deu Pix, né? Para ele, inclusive, então, tá nesse 10% aqui. Tá. Foram chamados de malucos, ainda tem, mas vocês podem perceber que já é um número bem inferior. Ontem foi trágico para ele e ele desidratou para ainda mais do que ele já vinha perdendo força. Esse engajamento total, 480 mil citações relacionadas ao Bolsonaro nas últimas 24 horas. Ótima análise, Pedro Barciela. Obrigado por essa ciência de dados aqui para que a gente coloque em perspectiva como que de fato isso pegou mal para o Jair Bolsonaro ontem.